sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Davi estava falando de Jesus. E todos nós somos testemunhas, diga testemunhas, de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos. Verso 33. E agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pai querido, nós adoramos o Senhor, Deus, nós somos gratos por esse tempo de altar e de pé, Senhor Deus. De altar revelando, Senhor Deus, a Tua verdade. De altar, Senhor Deus, elevando o Teu nome, Pai querido. No nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite o nosso coração, Senhor Deus, completamente sendo esse altar, Senhor Deus, no qual estará recebendo, Senhor Deus, a Tua palavra da verdade, Senhor. No nome de Jesus, cuida do nosso coração, ajuda-nos a cuidar do nosso coração e da nossa mente nessa noite, Senhor Deus, para que se cumpra o que o Senhor prometeu em Sua palavra, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Podeis sentar, amados. Louvado seja Deus por esse tempo de altar. E aí o Senhor me deu essa palavra exatamente trazendo, frisando esse versículo 33, e agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. Quando nós falamos de altar, nós falamos de um lugar alto. E esse lugar alto é um lugar triunfal, porque esse lugar alto, ele rememora o local da onde o Senhor Jesus, o lugar da onde o Senhor Jesus, ele veio e para onde nós voltaremos com ele. Amém? Então, o altar nessa noite que nós celebraremos é o altar do triunfo. Aleluia. O altar do lugar mais alto que se pode haver na história da humanidade, que é o altar de Jesus. O altar que foi levantado por ele. Amém? Louvado seja Deus. E aí esse altar, gente, quando a gente fala de altar, a gente entende que altar, ele vem de fato dessa palavra de altura, né? De estar numa região acima de nós. E o altar, nós podemos também entender o altar como um lugar. O altar é um lugar. E quando nós tratamos do cunho, né, espiritual, nós enquanto cristãos, nós entendemos que esse altar, ele foi levantado e foi elevado por meio do nome de Jesus. Amém? Então, altar é um lugar e nesse lugar nós fomos posicionados. Então, altar, além de ser esse lugar de honraria, esse lugar mais alto, é um lugar, queridos, que nós estamos posicionados também. Amém? Glória a Deus. Nós estamos posicionados nesse lugar. E posicionados para o triunfo. Quando o Senhor Jesus, quando eu digo que Jesus, ele triunfou, a palavra dele diz que a morte, ela foi tragada pela vitória, lá em 1 Coríntios. A morte, ela foi tragada. Então, o Senhor, ele elevou a vida, ao triunfo, na categoria mais alta. Aleluia. Nós estamos assentados com eles nas regiões celestiais. E esse triunfo, ele não terminou em Jesus, ao contrário. O altar que foi levantado iniciou por Jesus. E nós somos a continuidade do altar do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Esse altar, sobretudo, levantado e elevado para a glória de Deus. A aparição que deve ser exposta nesse altar é somente, tão somente, para a glória de Deus. Nós ficamos escondidos. Nós ganhamos o presente, logicamente, de estarmos nesse lugar de altar, de carregarmos o altar. Porque esse altar, queridos, não é um altar físico, não é esse altar aqui, que eu estou um dia e não estou. Não é esse altar que não conhece a minha realidade, estou falando do altar físico. Que não conhece quem eu sou em casa, que não conhece o que eu sou quando eu estou com meus amigos, não. O altar que nós carregamos é o altar da permanência da glória de Deus. É o local aonde se expõe a verdade de Deus, porque altar é lugar de verdade. Altar é lugar de santidade.
Amém, povo? Louvado seja Deus. Então, a presença de Jesus, ela sustém esse altar. A presença de Jesus é o alicerce que deixa esse altar limpo, esse altar empoderado, esse altar santo. É a presença de Jesus, não somos nós. Nós somos aqueles que damos continuidade ao altar do Senhor, mas a presença dele, ela é a importância. Ela é a semente, ela é o que sustém de fato, para que esse altar ele se mantenha vivo e operante. Então, lá em Colossenses 1, vamos lá ler em Colossenses 1, 17, amém? Colossenses 1, 17, ele vem dando respaldo para essa palavra, amém? Abre lá tua Bíblia em Colossenses 1, 7, 17. Amém? Podemos ler? E aí diz o seguinte, Colossenses 1, 17. Jesus aí, tá? Ele existia antes que tudo o mais começasse. E é o seu poder que sustém todas as coisas. O altar do Senhor, ele precisa ter a presença para que se tenha o poder. Aleluia. O altar do Senhor é lugar de presença e de poder de Deus. O altar é o lugar onde as manifestações do céu, elas são apresentadas aos filhos de Deus. Elas são erguidas pelos filhos de Deus. Amém? Jesus é o que sustém. E nós somos aqueles que damos encaminhamento. Somos aqueles no qual as pessoas, elas olham e veem a glória de Deus. Então, Colossenses 1, 17, essa palavra, ela regulamenta a ação no altar. Sem o poder, sem a presença de Deus, não há regulamentação para que essa ação ela aconteça. É preciso a presença de Deus. É preciso a presença de Jesus, amém? Para que esse altar, ele seja de fato triunfal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente precisa entender, né? No versículo 33, como eu disse a vocês, em Atos que a gente leu, ele apresenta o altar como um lugar alto. Esse lugar alto é um lugar que apresenta, que detém uma importância, né, muito grande. Então, Jesus, enquanto o altar perfeito, porque Jesus, ele diz lá em alta, ele colocou Jesus no lugar alto, em alta posição. Então, Jesus, ele é o nosso altar perfeito, ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência, a nossa regulamentação de exposição está em Jesus. Ele é o nosso altar perfeito. Então, ele é a revelação da integridade que há nesse altar. Uma das coisas, queridos, que eu muito me emocionei, foi que todas as vezes, quando a pastora Érica, ela foi chamada para gerar esse altar físico, aleluia. Quando ela foi gerada para trazer a existência, ela foi regulamentada para trazer a existência, a ação do altar do Senhor, trazer a visibilidade para esse altar. Nós só fizemos uma oração, porque altar é lugar de entrega, amém? Nós fizemos uma oração. E nós pedimos ao Senhor Jesus, nós entregamos esse altar. E todos aqueles que subissem nesse altar, que estivessem em santidade, que tivessem uma vida no altar do Senhor de fato. E é incrível que o altar é um lugar de revelação, amém? Então o altar, ele vai descortinar a verdade. Seja boa ou não seja legal. Ou você estando na verdade ou você não estando na verdade. O altar do Senhor, ele tem um poder tão maravilhoso, tão divino, sobrenatural, que ele descortina
as verdades e as mentiras. Isso se chama vida de entrega. Então, esse lugar aqui, queridos, esse lugar físico, ele foi consagrado ao Senhor. Mas esse altar físico, ele caminha conosco. O que é que o Espírito Santo está querendo dizer a você nessa noite? É que mantenha-se numa vida de entrega no altar do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus e que as pessoas elas possam olhar a partir de você e ver você referência do altar do Senhor Jesus. Como eu disse aqui no início, o Senhor ele não quer mais sacrifícios físicos. O Senhor ele não quer mais isso. O Senhor ele quer que você entre dentro desse lugar, porque nós fomos sacrifícios. Nós fomos pó, Jesus foi o próprio sacrifício. Então não há por que mais nós fazermos sacrifícios físicos. Não há por que mais matarmos um cordeiro e aspergirmos o sangue dele, porque Jesus já fez isso por nós. Nós temos acesso direto por causa desse altar perfeito que foi levantado. Nós temos acesso ao próprio Jesus. Nós temos Jesus como nosso intercessor, que leva as memórias, as nossas memórias ao Senhor. Então o Senhor está te dizendo nessa noite, que você se torne de fato altar puro e santo do Senhor. Que você se entregue nesse altar. Que você revele ao Senhor as suas tribulações, as suas situações difíceis. Para que cada vez mais Jesus ele apareça através desse altar que é você. Amém, povo santo? Então, esse altar que é Jesus, ele é a revelação da integridade. Ele é a revelação que apresenta a integridade nesse altar em mim e você. Mas a gente precisa entender que não há a impossibilidade de acesso a esse lugar alto. Você pode estar se perguntando, mas é impossível nós chegarmos à santidade. Não, queridos. Jesus ele abriu essa porta para nunca mais fechar, aleluia. Ele abriu a possibilidade, então ele diz que nada mais é impossível. Ele abriu, ele fala de si mesmo a respeito desse caminho, dessa porta. Então, não há mais impossibilidade de acesso a esse lugar. Você pode dizer, poxa, mas esse lugar é muito alto. Mas a Bíblia, ela diz que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Eu quero dizer a você que nós já chegamos nesse lugar, amém? Nós já chegamos nesse lugar, junto ao nosso Jesus, ao nosso irmão, sendo também com ele, co-herdeiros da presença de Deus. Amém? Então, lá em João 14:6, Jesus ele se revela enquanto eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a própria vida. Ele é o lugar mais alto que nós já estamos. Talvez, queridos, talvez o nosso altar, como o pastor pregou aqui na sexta-feira, talvez o nosso altar ele esteja precisando de ajustes. Mas isso não impossibilita o seu achegar a ele. Amém? Não impossibilita. Então, no nome de Jesus, não se veja indigno, porque você vai estar colocando Jesus de novo na cruz. Não seja indigno de chegar a esse lugar que foi aberto para nunca mais ser fechado. Aleluia. Esse lugar foi possibilitado pelo sangue de Jesus a acessarmos. Você e eu estamos no altar do Senhor, amém? Aleluia! Então, é no altar do Senhor que nós fomos e somos regidos em uma vida abundante. Que está lá em João 10:10, na parte B. Jesus, ele é a vida e vida em abundância. Quer encontrar, queridos, abundância? Vem para o altar do Senhor. Agora não vem para sair, não. Permanece nesse altar. E eu te digo, se você está sendo intimidado, no nome de Jesus, se você está sendo intimidado a sair desse lugar por alguma situação que aconteceu, o Senhor, ele é misericordioso. Ele só quer que nós nos quebrantemos, nós nos arrependemos e permanecemos no altar do Senhor.
Sem um altar não existe presença. Sem um altar do Senhor não existe vida abundante. Sem estar no altar do Senhor não existe transformação. É preciso estar no altar do Senhor para que as transformações elas aconteçam. Às vezes a gente quer sair do altar do Senhor, eu estou falando do altar espiritual. Às vezes a gente quer sair desse lugar, porque, ai meu Deus, porque eu não sou mais, porque eu estou pecando, porque você está pecando, mas o Senhor te chama e te anima a não mais pecar. Quando Ele te diz assim, entrega a mim, vem a mim, se arrependa. O tempo é chegado, vem a mim, se arrependa e volte o seu coração. Esse coração, queridos, é o conhecimento de quem Deus é, de quem Ele pode, do que Ele pode fazer na sua vida. Porque é tão engraçado, queridos, porque nós reduzimos o poder de Deus. Quando nós dizemos assim, Senhor, não vai me perdoar. Foi tamanho o meu pecado. E o Senhor, Ele não vai me perdoar porque eu fiz isso. O Senhor, Ele não mede o teu pecado. O Senhor é expansivo em amor. E Ele disse que quando nós estamos arrependidos, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós pecamos e nós não reconhecemos que Ele é justo e fiel para nos perdoar, nós agimos por altares que foram erguidos em nós, mentirosos, nós estamos descreditando o poder da soberania de Deus. Ele foi entregue por causa do meu pecado e do seu pecado. Ele não foi entregue para que nós duvidássemos do seu poder e soberania, e misericórdia, graça e amor. Então, no nome de Jesus, entremos nesse altar com tudo, aleluia. Entremos no altar, você não tem forças, o Espírito Santo, Ele te dá forças nessa noite. Mas o nome de Jesus, não deixe que o diabo, que as sugestões ou às vezes o mundo à sua volta, roube isso de você. O diabo, ele está doido para roubar o altar do Senhor nas nossas vidas. Mas nessa noite nós declaramos em alta voz que nós não vamos nos render a essa mentira. No nome de Jesus. Aleluia. Então a vida da abundância, a vida em abundância é uma vida de presença. O altar entregue ao Senhor. Aleluia. No versículo 31 que nós lemos em Atos, vamos lá retomar. Aleluia, Jesus. No versículo 31, ele diz o seguinte: Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição de Cristo. E aí, queridos, o altar é lugar de revelação. E quando a gente fala de revelação, a revelação, ela é uma ação diante do que Deus ele revelou a você. Então, o altar não é só lugar de nós recolhermos as revelações, mas nós tomarmos posse dessa revelação e darmos continuidade ao triunfo do altar de Jesus, mediante essas revelações. Então, quando o Senhor ele revela algo, Ele revela para que nós hajamos, para que nós saiamos desse lugar de comodidade, porque o altar é uma vida em Cristo, é um estilo de vida. É caminhar com Cristo onde você estiver. Seja no trabalho, seja na venda de seu Zé, seja em qualquer lugar. Levante um altar onde você colocar os pés. Foi isso que Deus ele direcionou a Josué, quando ele disse, passe o Jordão. Foi um momento triunfal, gente. E aí Josué ele ergueu, bota aí, Deus disse, eu quero que vocês, cada um, líder de cada tribo, pega essa revelação. Cada líder de cada tribo, pega uma pedra dessa e ergue aqui um altar como memória do que o povo de Israel, ele triunfou diante, porque eles tinham um altar, aleluia. Eles estavam caminhando. Eles estavam caminhando em direção ao altar prometido. Então, a palavra, quando Davi ele fala aqui de um futuro, ele pede que essa ação ela seja gerenciada nesse presente.
para que alcancemos essa ação futura. Mas o hoje, Ele vai revelar o nosso futuro. O Senhor, Ele te chama hoje a levantar esse altar. O Senhor, Ele te chama hoje a se aprofundar nesse altar, a você permanecer nesse altar, a não permitir, não deixar que as dificuldades que o Senhor, Ele já apresenta em sua palavra, não é novidade. Que todas essas dificuldades aqui, queridos, que foram expostas, se você perceber, ela é muito pequena diante da promessa que você tem. Ela é muito pequena. Ela é muito pequena diante da missão que nós temos de levar o amor. Porque Deus nessa igreja aqui, o altar que foi levantado nessa igreja aqui é o amor. Mas diante do amor, o substantivo, ele pede que nós ativemos esse verbo de várias formas. Porque amar revela perdoar. Então, no nome de Jesus, que nós levantemos um altar de perdão dentro de nós, sendo lavados pelo Espírito Santo de Deus. Que nessa noite nós levantemos um altar de perdoadores, semelhantes ao próprio Cristo. Então, amar, ele revela perdoar. Ele revela reconstruir não, mas te entregar um novo começo. Te entregar conhecimento. Então é nesse altar aqui da comunidade evangélica Proclamai que essa revelação ela chegou. E por meio da pastora Érica, nós estamos erguendo esse altar no presente em caminho ao futuro. Aleluia. Então foi isso que Davi, ele falou aqui. Quando ele falou no verso, vou ler de novo, aleluia. Ele disse, Davi estava olhando para o futuro distante, porque chegou a revelação de Jesus. E predizendo a ressurreição de Cristo. Nós estamos predizendo a volta de Cristo, amém? Nós estamos predizendo a volta de Cristo. Quando nós levantamos um altar de amor em nossa caminhada, nós estamos predizendo a volta de Jesus. Aleluia. Então, queridos, a revelação de hoje, para esse tempo, a revelação para o agora é entregar-se. Não existe triunfo se não houver entrega. Não existe triunfo sem entrega. Jesus, para triunfar diante da morte, ele precisou entregar-se. Você quer dar continuidade a esse legado de triunfo? Porque eu quero. Amém? Então vamos nos entregar cada vez mais. E não é fácil entregar-se. Mas o Senhor, Ele diz que Ele já é o caminho. Ele tem a direção para as nossas vidas. Ele regulamentou a mim e a você a darmos continuidade a esse altar. A revelarmos a quem não conhece o verdadeiro altar de Jesus. Ele que é o altar perfeito. Então é o altar, esse lugar que nós devemos, assim como Jesus nos atraiu, que nós devemos também ser atraídos. Que outras pessoas também sintam em nós esse altar perfeito por causa do Espírito Santo, não por causa de nós. Perfeito por causa do sacrifício, não por causa de nós. Por isso que eu digo, repito, quando nós voltamos a questão de dizer, mas Jesus ele não pode me perdoar. Ele não vai me perdoar por causa disso. Nós estamos minimizando o poder da cruz. Nós estamos desvalorizando o altar que foi levantado para nunca mais cair. Para nunca mais ser destruído. O Senhor levantou dentro de você e de mim um altar que nunca ninguém destruirá. Ele diz que nem Romanos, vamos ler lá Romanos 8. Aleluia. Vamos lá para Romanos. Eu acho essa passagem fantástica. Romanos 8, no versículo 'Vamos ler a partir do 31, que diz o seguinte, ó.
Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está do nosso lado, proclamai. Quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Será que certamente não nos dará, e de graça, todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Presta atenção nessa parte. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. Foi por causa de você, foi por causa de mim. E agora está sentado à direita. Olha o lugar alto de novo. Olha o altar do Senhor sendo erguido. Está sentado à direita de Deus. E também intercede por nós. Porque todo altar ele tem um propósito, amém? Todo altar ele tem um propósito. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Olhe para você agora e veja para essas circunstâncias. Quem então poderá nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia? Ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte? Como está escrito. Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, olha o altar que foi erguido em mim e você. Estamos sofrendo perigo de morte todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso aí, temos uma vitória esmagadora. Por meio daquele que nos amou. O altar de amor. Aleluia. Estou convencido de que nada, diga nada, poderá nos separar do seu amor. Nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É nesse lugar que nós estamos aí, ó, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É o lugar que foi levantado para nada dessas situações aqui. Nada. Nem o que você está pensando. Nos separar do amor dele. Você tem uma missão, querido. O seu altar ele tem um propósito. E o propósito é erguer-se em amor. É destruir. Porque você tem essa autoridade. Porque nesse altar ele foi revelado. Que você tendo conhecimento, você sabendo quem Cristo é, você pode destruir todas as mentiras do inferno. Destruir todo esse altar que foi levantado de mentira dentro de você. Pelo amor de Deus. Só nesse lugar e por meio do amor de Deus é que serão construídos em nós altares indestrutíveis em Cristo Jesus. Altar de amor, um altar perdoador, um altar reconciliador, um altar que não rememora, não carrega o passado. Esse é o altar triunfal da verdade de Cristo. Essa é a entrega. E hoje ela foi revelada para todo o nosso futuro. Esse altar ele foi levantado para nunca mais ser derrubado. Esse altar ele foi levantado para que você e eu, em Cristo Jesus, nós os aderecemos com os detalhes, que é individual a cada um. Eu sei o que eu preciso dos detalhes do meu altar, para que eu me aprofunde mais nesse lugar. Você sabe dos detalhes que o seu altar ele precisa. E é isso que o Senhor quer revelar hoje a você. Será que é esse o presente? Aleluia. Então, meus queridos,
É nesse altar que é reveladas as verdadeiras expressões de fé. Para que o sobrenatural, para que uma aparição sobre-humana, ela seja revelada. Nós desejamos tantas coisas espirituais. E talvez a expressão de fé, porque nesse lugar, a fé ela precisa ser acionada. Ela precisa ser levantada, esse altar ele precisa ser erguido em fé. Mas as tuas expressões humanas, as minhas expressões humanas, devem estar erguendo esse altar deformado, com imperfeições que não cabem ao que Deus ele quer. Então, no nome de Jesus, é nesse altar aqui, ó, aos pés da cruz, que você vai deixar essas deformações hoje. É aos pés da cruz que você vai deixar essas imperfeições hoje, no nome de Jesus. E esse lugar que não pode ficar vazio, ser ocupado pela perfeição do altar que está em Jesus. Atente para os detalhes do seu altar nessa noite. Vamos ficar de pé.